Como Rudolf Schliemann ganhava dinheiro? De onde vinha o sustento do alemão da rua Imbere? Esse é um dos mistérios que rondam a história do nosso personagem. Afinal, aquele documento de 1972 diz que, já naquela época, ele era aposentado. E no livro de registros do cemitério São Paulo, a profissão de Rudolf aparece como artista. Pode ser que o Rudolf tenha vivido uma grande parte da sua vida apenas com uma aposentadoria. Talvez ele fosse um herdeiro ou algo assim. O fato é que, além dessa curiosa menção a ele ser um artista, há uma única pista sobre um dia ele ter tido um emprego. Aquele outro documento que eu encontrei, de 1945, tem o suposto endereço de trabalho de Rudolf, Rua Tabatinguera, número 61. O Rudolf mudou do Rio para São Paulo em 1944. Isso significa que ou ele já tinha um emprego quando chegou à capital paulista, ou arranjou um logo depois de chegar. Eu queria muito saber o que funcionava nesse endereço da Rua Tabatinguera, que fica no centro de São Paulo. Afinal, isso poderia dar novas pistas valiosas sobre a vida do Rudolf. Mas o número 61 da Rua Tabatinguera sequer existe mais. O que existe é um estacionamento no número 63 que, de acordo com um funcionário que conversou comigo, eventualmente recebe correspondências destinadas ao número 61. Eu falei também com o cartório de registro de imóveis da região, mas ele também não tem qualquer documentação sobre o que funcionava ali em 1945. Uma coisa é certa, o Rudolf não chegou ao Brasil como um aventureiro disposto a passar necessidades. Afinal, ele foi morar na então capital do país. E quando mudou para São Paulo, teve dinheiro suficiente para comprar um imóvel. Ou, pelo menos, o terreno da Rua Imbere. Quer dizer, isso era o que eu sabia sobre ele quando comecei a pesquisar sobre sua vida. Porque, quando a apuração avançou, eu descobri que o Rudolf, aparentemente, tinha ainda mais recursos. 2 outros imóveis já pertenceram a Rudolf Schliemann em algum momento. Como eu contei no final do episódio anterior, um deles ficava em Itapevi, na Grande São Paulo, e sua numeração não existe mais. Mas o outro, que fica no Jardim do Colégio, na zona norte de São Paulo, está lá até hoje. Eu poderia até dizer, está lá intacto até hoje. Mas não é bem assim. A casa está muito mal cuidada e é a única da rua que aparenta estar abandonada. Sequer tem campainha. Eu precisei ficar batendo palmas na porta para que alguém me atendesse. Na primeira vez, ninguém apareceu para falar comigo. Mas na segunda... Eu sou o Daniel Lisboa e este é o 3º episódio de As Duas Vidas de Rudolf, um podcast da Paratopia Podcast e Storytelling. No endereço que eu procurava na zona norte de São Paulo, encontrei uma casa de esquina que de alguma forma me transportou de volta à casa da Rua Imbere. É uma residência antiga e, como eu já contei, bem deteriorada. Ela tem janelas de madeira, várias árvores no seu terreno e um muro baixo todo rebocado. Ele é de tijolo aparente, como se tivesse caído e sido reconstruído sem muito cuidado. Na parte de trás do terreno, uma parte deste muro de fato já caiu. E, olhando pelo lado de fora, parece que tem bastante mato e entulho lá dentro. Como ninguém me atendeu na minha primeira ida ao jardim do colégio, eu procurei falar com os vizinhos para ver se descobria algo. Bati em algumas residências, mas ninguém soube me dar mais detalhes sobre quem morava naquela casa de esquina. Até que eu avistei uma senhora varrendo a rua e resolvi falar com ela. Muito simpática, ela me contou que tinha mais de 90 anos e era uma das moradoras mais antigas do bairro, se não a mais antiga. Eu expliquei sobre qual casa eu estava buscando informações e contei a história do Rudolf. Ela me garantiu que o homem que vivia na casa da esquina era um caminhoneiro e que nunca um alemão havia morado ali. Fiquei um pouco frustrado, mas naquele dia isso foi o máximo que eu consegui descobrir. Eu resolvi tentar mais uma vez, e em uma outra tarde de sábado, meses depois, voltei ao endereço no jardim do colégio. E dessa vez, alguém apareceu na porta. Oba, tudo bem?
falar com você rapidinho. Tudo bom? É o seguinte, sei que é meio estranho, mas eu vou te explicar. Eu sou jornalista e eu tô pesquisando sobre a vida de uma pessoa. Foi um imigrante alemão que morou lá no meu bairro, eu moro na Pompeia. E aí eu pesquisando sobre a vida dele, eu descobri que esse endereço aqui já foi registrado no nome dele. Eu queria saber se você talvez saiba quem é, se você mora aqui há muito tempo. Cala a boca! Meu avô era alemão, mas é Real Master. Ah, seu avô era alemão? É. Interessante. Sabe que você nunca ouviu falar de um Rudolf? Lembra se seu avô falou alguma coisa dele, se ele comprou a casa? Antigo tio. Meu antigo tio que faleceu. Já esqueci uma linha de telefone com esse nome desse cara. Do Rudolf? É. Mas o Rudolf era seu tio ou não? Não, meu tio comentava desse cara. Ah, mesmo? Uhum. O que você lembra que seu tio comentava assim, cara? Ah, bem pouca coisa. É? Eu era pequeno. É? Não lembro muito direito, mas já ouvi falar desse nome. Já ouviu? Já. Ah, eu sabia que tinha, eu achei que eu tava doido. É que eu vim aqui uma vez, mas você não tava. Será que o seu pai comprou a casa do Rudolf, alguma coisa assim? Como o meu avô é o dono da casa, então acredito que o meu avô possa ter comprado essa casa. Entendi. É porque seu avô era alemão, era capaz que eles se conhecessem, Sim. né? Seu avô era descendente de alemão ou era alemão mesmo? Alemão mesmo, descendente de Ah, entendi. E vocês chegaram a ter uma linha telefônica no nome dele? Sim. Entendi. Ah, bom, tá bom. Você não lembra mais nada, né? Assim, qual era a relação do seu avô com ele? O que esse cara fazia? Meu avô não, mas meu tio parece que já teve trabalho, uma coisa assim, né? Ah, alguma relação, né? Profissional. Entendi. Não lembra mais nada então, né? Não, muita coisa. Entendi. Tá bom. Qual que era o nome do seu avô mesmo? Antônio Carlos de Romaster. Real Master. Vou até... Só curiosidade, seu avô trabalhava com o quê? Você lembra? Só pra eu tentar descobrir com o que esse Rudolf trabalhava. Meu avô, eu acredito que ele era feirante. Feirante. E até aqui não vai dar pra ver que tem a árvore ali. Uhum. Mas lá no fundo, bem lá pra lá, tem uma garagem onde ele guardava o caminhão, essas coisas. Ah, entendi. Eu conversei com uma senhora que mora aqui do lado, uma senhora bem velhinha, a última vez que eu vim aqui. E aí ela falou que acho que ela tá falando do seu avô. Falou, eu acho que ele era caminhoneiro e tal, era feirante, na verdade, Isso. né? Entendi. Para quem não entendeu por que o cachorro não deixou, é o seguinte. O nome do Rudolf não é estranho para o Luiz Carlos, que hoje vive na casa lá no jardim do colégio. Ele lembra de já ter escutado esse nome e de que, em algum momento, a linha telefônica da casa estava no nome do Rudolf. O Luiz Carlos também lembra que o seu tio tinha uma relação próxima com o Rudolf e não descartou que seu avô tenha comprado dele o imóvel. O avô do Luiz Carlos era feirante e, assim como o Rudolf, um imigrante alemão. Com base no que o Luiz Carlos me contou, é possível cravar, com quase 100% de certeza, que a casa do jardim do colégio, de fato, também pertenceu ao Rudolf. Infelizmente, os parentes do Luiz Carlos que poderiam contar mais a respeito do nosso personagem já faleceram. Mas essa confirmação nos faz voltar à questão do começo deste episódio. Embora não tenhamos nenhuma informação sobre onde o Rudolf trabalhou, e de ele já ser aposentado aos 50 anos de idade, ele teve recursos o suficiente para comprar 2 casas, ou 3, se o imóvel em Itapevi também pertenceu a ele. Eu encontrei uma menção ao avô do Luiz Carlos no Diário Oficial de São Paulo. É uma notificação da prefeitura, de março de 2019, mandando que ele cuide da limpeza do imóvel. Como se vê, eu não estava exagerando quando disse que a casa tem ares de abandonada. O fato dela me lembrar a casa da Rua Emberê é só uma das muitas coincidências envolvendo a vida do Rudolf, com as quais eu me deparei. São informações, às vezes apenas fiapos de informação, sem um nexo aparente entre elas. Em alguns casos, esse nexo talvez nem exista mesmo. Mas, quando você pensa no contexto de vida do Rudolf, essas coincidências são bem curiosas, ou, em alguns casos, incríveis. Porque, ao olhar para a vida do Rudolf, é como se eu estivesse diante de um livro em que faltam páginas e capítulos, ou de um autor que morreu e deixou a obra inacabada.
Apesar das ausências, dá para encontrar um sentido na história e perceber que os trechos que sobraram conversam entre eles. Eu vou falar sobre essas outras coincidências mais adiante, porque agora eu vou conversar com um outro historiador que também tem muito a acrescentar à nossa história. O Vinícius Bivar é um pesquisador do Observatório da Extrema-Direita e doutorando da Universidade de Berlim. Ele estuda como foi a política nazista para os países das Américas, em especial a campanha nazista contra o comunismo no Brasil. Alô, Vinícius? Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, e você? Assim como eu fiz com outros entrevistados, eu contei toda a história do Rudolf para o Vinícius. Desde as minhas aventuras adolescentes, lá em 1996, até o auge da minha busca, a descoberta da carteirinha de filiação ao Partido Nazista. E sobre ela, o Vinícius me disse o seguinte: Essa é a primeira coisa que eu ia te perguntar, justamente, Vinícius. O fato dele ter sido um cara, digamos, matriculado, vamos dizer assim, no Partido Nazista durante algum tempo, isso não faz dele necessariamente um praticante, digamos assim, ou um adepto real? Não necessariamente, ainda que a filiação ao partido indique pra gente que ao menos algum tipo de simpatia ele nutria, como a boa parte dos alemães nutria algum tipo de simpatia pelo partido, né? Não era exatamente uma questão limitada a digamos assim, seguidores fiéis do Hitler ou algo do tipo. Era um movimento muito mais amplo de pessoas que não necessariamente concordavam com todas as questões do partido, mas que muitas vezes, buscavam algum tipo de benefício concreto, uma ascensão de carreira, algum contato com o governo alemão para obter algum tipo de benefício. Ele poderia ser alguém que se filiou ao partido para obter algum tipo de vantagem, algum tipo de cargo dentro do partido ou no governo. Existem N razões que levavam as pessoas a se filiarem ao partido, que não necessariamente a obediência ideológica ao regime. Mas é claro que a gente nunca pode descartar essa possibilidade, né? Muitas das pessoas que se filiavam ao partido se filiavam por convicção ideológica, então existe a possibilidade, a gente não sabe nesse caso concreto quais foram as razões que levaram esse indivíduo específico a se filiar ao partido, mas existem essas duas possibilidades, né? Quer dizer, talvez ele não fosse exatamente pode ser que ele não fosse um grande fã da ideologia nazista, mas opositor, certamente ele não era. Sim, muito possivelmente não. E pode ser que ele concordasse com aspectos específicos, pode ser que, por exemplo, ele fosse favorável à questão do antissemitismo e não necessariamente ao antiliberalismo. Pode ser que ele fosse favorável ao anticomunismo, mas não fosse necessariamente um antissemita, né? As pessoas não necessariamente incorporavam as suas convicções da ideologia nazista enquanto bloco, mas enxergavam, né, e a gente sabe disso em relação ao próprio comportamento dos alemães em relação ao regime, que muitas pessoas aceitavam, por exemplo, a questão do antissemitismo, mesmo que não concordassem, porque enxergavam no nazismo a possibilidade da resolução dos problemas econômicos que tinham sido criados ali pela República de Weimar. Então, é uma coisa um pouco mais idiosincrática, não é necessariamente um monolito ideológico que as pessoas abraçavam na integralidade. Como vocês ouviram, o Vinícius fez várias ponderações bem importantes. O Rudolf pode ter sido alguém que se filiou ao partido simplesmente pela expectativa de que isso lhe ajudasse de alguma forma. Ou ele pode, sim, ter sido um fiel entusiasta de Hitler. Mas há uma área cinzenta entre essas duas alternativas. Nós nunca saberemos, por exemplo, que peso o antissemitismo teve nas escolhas de Rudolf. Talvez ele fechasse os olhos para a perseguição aos judeus em nome da melhoria da economia alemã. O que nós podemos afirmar, mais uma vez, é que não dá para passar pano para o Rudolf. Se ele fosse um opositor de verdade, ele não teria se filiado ao partido. E mesmo em relação à economia, fica a dúvida. Se ele achava que ia melhorar, por que ele veio para o Brasil? Então, mesmo dentro das comunidades alemãs,
aqueles que eram efetivamente membros do partido, né, ou membros das células do partido no Brasil, eram uma minoria. Se não me engano, a Ana Maria Dietrich fala em 5% dos alemães no Brasil. Eu falei com ela. Tinha vinculação formal com o partido. Então, mesmo dentro das comunidades alemãs, eles eram uma minoria. Mas houve um esforço, sobretudo nesse período do qual você está falando, né? Esse é o período de auge das relações Brasil-Alemanha. É o período onde a Alemanha investiu uma energia maior em justamente se conectar com esses alemães do exterior. Assim como a Ana Maria Dietrich, aqui o Vinícius também ressalta que apenas uma minoria dos alemães vivendo no Brasil eram de fato filiados ao partido. O que não significa, como nós já abordamos, que não existisse um grande número de simpatizantes por aqui na época em que o Rudolf chegou. Então a gente tem perspectivas bastante diversas, mesmo dentro das comunidades alemãs, a respeito de qual era a visão deles em relação ao partido. Alguns demonstravam simpatia, por exemplo, a determinados aspectos pontuais, ou sobretudo, né, considerando o tipo de informação que chegava sobre o que estava acontecendo na Alemanha, era de que a Alemanha vivia um momento de prosperidade, de que o regime nazista havia sido muito positivo para o país, e isso acabava tendo um impacto, né, nas comunidades alemãs aqui no Brasil, de maneira que a imagem do regime na Alemanha era, e eu acho que a gente pode afirmar isso com algum grau de certeza, era relativamente positiva. As pessoas enxergavam o regime nazista na Alemanha como algo relativamente positivo, que tinha resgatado o orgulho de ser alemão, que tinha resgatado a economia da Alemanha e de certa forma, colocado a Alemanha numa situação mais semelhante àquela de outras potências da época, como os Estados Unidos, Reino Unido. Né? Então, havia entre as comunidades brasileiras, até pelo tipo de informação que essas pessoas recebiam, uma imagem muito positiva do regime. Mas essa imagem não necessariamente se traduzia em uma imagem positiva do partido e, sobretudo, do partido no Brasil. Porque existia esse comportamento radical, violento, que não era bem visto. Só para contextualizar um pouquinho, você tem em 1931 você tem a criação de um órgão dentro do partido, isso o Hitler não tinha chegado ao poder ainda. Você tem a criação de um órgão dentro do partido com o objetivo de criar essa conexão entre o partido e os alemães no exterior. Então, distribuindo propaganda, mas, sobretudo, né, nesse primeiro momento, o objetivo central desse órgão era coletar dinheiro para a campanha na Alemanha. Então, ele era um órgão absolutamente instrumental, com um objetivo muito circunscrito de se aproveitar, né, desse sentimento patriótico nacionalista das comunidades alemãs no exterior para angariar dinheiro para o partido. A partir de 1933, a gente tem a incorporação desse órgão do partido ao Estado. E nesse momento, eu diria que esse primeiro objetivo de angariar dinheiro, ele é complementado pelo recrutamento, pelo interesse no recrutamento e na difusão de propaganda. E aí você tem incentivo financeiro, inclusive, a formação de células no exterior, publicações em língua alemã, livros didáticos alemães que continham no seu conteúdo elementos da ideologia nazista, né, que eram utilizados também nas escolas alemãs e eram enviados para países como o Brasil para serem utilizados em escolas alemãs. O próprio envolvimento da embaixada, a embaixada vai funcionar como uma espécie de ponto de contato entre o partido na Alemanha e as células nazistas no Brasil, né? Sobretudo auxiliando na logística de distribuição de fundos, da distribuição dos próprios livros didáticos para serem usados nas escolas alemãs. Depois dessa visão geral sobre a atuação do partido nazista no Brasil, eu quis entrar em detalhes mais específicos com o Vinícius. Com o pouco que sabemos sobre o Rudolf, o que podemos inferir ou imaginar sobre a vida dele por aqui? O Vinícius levantou algumas possibilidades. Mas daí o ponto é o seguinte, durante a guerra, ou no auge do nazismo lá fora e aqui, ele estava no Rio de Janeiro, não em São Paulo. E esse período que ele ficou no Rio de Janeiro é um grande mistério, porque ele veio para São Paulo em 45, e aí tem esse endereço onde ele supostamente trabalhou, na rua Tabatinguera,
Mas isso já era 45. E assim, não há documentação sobre o que ele ficou fazendo no Rio de Janeiro até 1945. Eu já procurei na biblioteca pública do Rio de Janeiro e não tem. Em São Paulo tem documento dele, tem essa transação. Esse endereço em São Paulo é na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Eu pensei em puxar, que não é exatamente um trabalho fácil, porque eu acho que esse número nem existe mais, mas é na rua Tabatinguera, que era aqui no centro, né? Na rua sendo no centro de São Paulo, é mais provável que ele ou seja um funcionário de uma firma alemã que migrou e que migrou para o Brasil, inicialmente para o Rio de Janeiro, depois se mudou para São Paulo, do que, por exemplo, o outro perfil típico de alemães que migraram para o Brasil, que migraram para trabalhar no campo. Né? Então me parece aquela coisa, é um exercício de especulação aqui, baseado nas informações que a gente tem, mas esse endereço me sugere que ele é um indivíduo que fez boa parte da sua vida num contexto mais urbano e provavelmente ou era um trabalhador industrial ou trabalhava para uma firma alemã, que justamente era um demográfico que acabou tendo uma relação mais próxima com o partido, até pela facilidade da circulação de informação. Né? O nazismo acabou, no Brasil especificamente, ele acabou tendo uma penetração maior em centros urbanos, justamente porque ali se publicavam jornais. Então, no sul, por exemplo, a gente vai ter Porto Alegre, Curitiba, no sudeste a gente vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, como polos não só de grupos ou de células nazistas no Brasil, mas como também de publicações, associações, eventos organizados pela militância do partido aí no país. Né? E então, até você citou o Rio, Vinícius. Bom, acreditando que... porque já tem essa divergência na data que ele chegou no Brasil, né? Mas eu acho que a documentação, de fato, deixa claro que ele morava no Rio e mudou para São Paulo depois, né? E falando especificamente do Rio, né? Vamos então, tudo indica que nesse momento ali de quando ele chegou no começo da década de 30 ou em 36 até 45, ele estava no Rio. Existia no Rio de Janeiro um movimento, os nazistas tinham seus representantes no Rio de Janeiro também, tinha uma célula. Sim, inclusive a célula nazista no Rio de Janeiro foi criada antes da célula em São Paulo, se não me engano a célula no Rio de Janeiro foi criada em 31. Você vai ter células do Partido Nazista praticamente no Brasil inteiro. Agora, as principais, digamos assim, os principais focos vão ser essencialmente o sul do Brasil, especialmente Santa Catarina e São Paulo. Essencialmente esses dois, né? Mas o Rio de Janeiro também tinha um movimento importante, tinha publicações alemãs. Entendi. Quer dizer, aqui, de novo, né? Imaginando que poderia ter sido a vida dele. Se ele, quando chegou ao Rio, e lembrando que ele tinha acabado, quer queira, quer não, ele tinha acabado de se filiar ao Partido Nazista na Alemanha, quando ele chegou, né? Se ele quisesse continuar ali, digamos, a exercer a sua militância nazista, ele teria como no Rio. Sim. Já existia uma célula constituída ali. Tinha de alguma maneira o benefício de estar na capital do país, né, naquela época, então todo o contato com o serviço diplomático, ainda que o consulado em São Paulo tenha feito um trabalho talvez mais engajado na conexão entre o partido e a militância, até pelo número, né, de militantes do partido que existia em São Paulo em relação ao Rio, mas é possível, existe um ecossistema que permitiria que ele continuasse. Quer dizer, nunca saberemos, mas é plausível. Mas é possível, não é absurdo imaginar. Antes de seguir, só um pequeno adendo. Como sabemos, o Rudolf chegou a São Paulo em 1944, não em 1945. Feita essa correção, vamos falar sobre dois importantes aspectos que o Vinícius reforçou na nossa conversa. O primeiro deles é que o Rudolf não chegou ao Brasil como um pobre coitado qualquer. Em São Paulo, ele trabalhou no centro econômico e financeiro da cidade. E o período que ele passou no Rio de Janeiro
foi sim uma época de forte presença nazista entre os alemães da então capital do país. O Vinícius, no entanto, é cético sobre Rudolf ter sido enviado do partido nazista ao Brasil. Considerando que ele se filiou ao partido numa data muito próxima à vinda dele para o Brasil, eu diria que esse cenário é pouco provável. Eu achei que você fosse dizer o contrário, Vinícius, que ele se filiou e já veio, que talvez isso indicasse justamente que ele poderia ser um emissário, mas não, você está dizendo que... Pelo menos assim, a minha avaliação é de que possivelmente não. Primeiro porque já existiam pessoas aqui, né, sobretudo no Paraguai, o caso da seção do Partido Nazista no Paraguai vai ser bem importante porque vai existir ali um indivíduo, essencialmente, que vai ser um dos principais defensores da ideia da criação de um escritório do Partido Nazista para lidar com a questão dos alemães no exterior. E muito da motivação desse indivíduo para advogar em favor da criação desse escritório é que ele queria chefiar esse escritório. Então, ele começa a buscar informação e se filia ao partido ainda na década de 20. É alguém que desenvolve, que mandava regularmente, por exemplo, doações na data do aniversário do Hitler, de volta para a Alemanha. Então, é muito mais provável, me parece muito mais provável pela lógica do partido, que se eles tivessem que enviar alguém para o Brasil como uma espécie de emissário do partido, eles enviariam alguém com uma conexão mais profunda, que tivesse contatos dentro do partido muito bem estabelecidos. Quer dizer, alguém com mais bagagem, né, para fazer com mais bagagem dentro do partido. Não necessariamente alguém que tinha acabado de se filiar. Aconteceu, a gente tem alguns exemplos de pessoas que se filiaram muito rapidamente, ascenderam na hierarquia do partido. Até tem. O próprio Goebbels, na década de 20, é um exemplo. É alguém que ascendeu relativamente rápido devido a relações que ele tinha com outras lideranças, né, com os irmãos Strasser. Mas, a menos que existisse uma evidência, aí, pensando no contrafactual, né, se existisse uma evidência de que ele tinha algum tipo de conexão com uma outra liderança nazista de alto escalão, e isso pudesse levar a uma espécie de assunção meteórica dentro do partido que justificasse ele ser enviado para o Brasil como emissário, talvez essa hipótese ganhasse mais força. Quer dizer, porque emissário não era qualquer um, era uma figura importante que, como você disse, tinha que já ter uma certa rodagem para fazer esse trabalho, né? Exato. Tinha que ser alguma pessoa minimamente bem conectada. Ela não precisava necessariamente ser um membro de longa data, né? A coisa de ser um membro de longa data é uma espécie de proxy para essas conexões que a pessoa construiu dentro do partido. Agora, se você tem uma pessoa que, de repente, tem uma relação muito próxima com o chefe da Organização para os Alemães no Exterior do partido, pode ser, de repente era um amigo do chefe da Organização para o Exterior e, por essa razão, foi enviado para o Brasil como uma espécie de emissário do partido. Me parece mais plausível, se eu tivesse que especular, que se eles tivessem que mandar alguém como emissário, seria alguém com alguma rodagem dentro do partido ou alguém que fosse muito bem conectado, né? Que tivesse acesso ali dentro a determinadas figuras, pelo menos do escalão médio do partido, que justificasse uma atribuição de liderança, de alguma maneira, no exterior. 2 documentos com mais de 90 anos de idade. 2 documentos que ficaram lá, esquecidos no Arquivo Federal da Alemanha, até que um jornalista brasileiro os resgatou, porque não conseguia esquecer de uma aventura da adolescência. A descoberta da ligação de Rudolf com o nazismo foi, sem dúvida, o ponto alto dessa minha jornada. Ou melhor, um dos pontos altos, porque tem outro, tão ou mais surpreendente, que em breve eu vou revelar para vocês. Eu não consegui encontrar respostas definitivas sobre, digamos, a versão nazista do Rudolf. Mas as minhas conversas com o Felipe, a Ana e o Vinícius foram muito bacanas para a gente conhecer melhor aquele período histórico e destrinchar os possíveis caminhos que o Rudolf percorreu. Será que ele se filiou ao partido apenas como um oportunista? Ele veio para o Brasil porque se arrependeu? Ou ele era de fato entusiasta do nazismo? Uma vez aqui, ele manteve alguma relação com o partido nazista? Será que ele foi um enviado do Partido Brasil? Como vocês escutaram dos especialistas,
Dependendo do ângulo que se olha para a história do Rudolf, há indícios que apontam ou não para cada uma dessas possibilidades. Eu vou deixar para cada um de vocês escolher qual é a sua versão favorita sobre o Rudolf. Ou, de acordo com tudo que você escutou até aqui, qual é aquela que você, pessoalmente, considera mais provável. Porque agora, nós vamos concluir esse capítulo da nossa história para mergulharmos no outro aspecto misterioso da vida dele, o lado religioso de Rudolf Schliemann. Vamos recapitular. Eu encontrei um livro na casa abandonada chamado Anotações Espirituais. Era uma espécie de diário que cobria os anos 60, 70 e 80 e tinha diversos símbolos em suas páginas. Depois de escutar que esses símbolos talvez tivessem ligação com magia negra, eu e meu amigo Renato corremos para devolvê-lo e nunca mais o vimos. Dentro da casa havia uma espécie de palco e diversos objetos feitos de gesso. Para completar, os vizinhos com quem conversei disseram que o Rudolf sempre andava de branco e confirmaram que ele reunia pessoas na casa para algum tipo de prática religiosa. O Manolo, que entrou na casa quando era criança, contou até que se deparou com um grande pentagrama na parede. Como eu já disse aqui, seria espetacular para nossa história se eu descobrisse que havia um nazista satanista vivendo na Pompeia. Porém, mais uma vez precisamos ser cuidadosos e nos atermos aos fatos. É muito provável que, por desconhecimento ou preconceito, muita gente não soubesse ou não entendesse que tipo de cerimônia ocorria dentro da casa. Então, eu fui conversar com alguém que pode nos ajudar a desvendar essa outra faceta do Rudolf. Do candomblé, dificilmente. Da Umbanda, em circunstâncias específicas, ele é utilizado. O pentagrama é uma representação, obviamente, o meu campo de pesquisa são as religiões afro-brasileiras, mas meu doutorado foi em ciências da religião, né? Então, é uma especialidade, né? Eu falo de um arco um pouco maior. O pentagrama normalmente tem muita ligação com a Wicca, bruxaria, né? com algumas práticas europeias, né? Não necessariamente uma prática afro-brasileira. E sim, como a Umbanda é uma religião que abarca muitas práticas brasileiras, existem alguns elementos, tanto rituais de Exu e até mesmo rituais de pretos e pretas velhas, que o pentagrama é evocado como um símbolo de poder umbandista. Esse é o João Luiz Carneiro. Ele é doutor em Ciências da Religião, especialista em Teologia Afro-Brasileira e autor do livro Religiões Afro-Brasileiras, uma construção teológica. Eu o procurei porque, desde o início, suspeitei que a resposta mais plausível sobre o Rudolf é de que ele era, na realidade, um praticante de uma religião afro-brasileira. Como vocês ouviram, a primeira dúvida que o João esclareceu foi a respeito do pentagrama, e a resposta dele não poderia ser mais adequada ao nosso personagem. O símbolo pode estar presente em algumas práticas religiosas afro-brasileiras, porém, é mais comum em religiões europeias. Como exemplo, o João mencionou a Wicca. A Wicca é uma religião pagã moderna fundada por um ocultista inglês chamado Gerald Gardner. Depois de falar sobre o pentagrama na parede, eu quis ouvir do João sobre as outras coisas que eu escutei a respeito do Rudolf. E ele me disse o seguinte: a utilização do branco com recorrência também fala muito forte para uma prática afro-brasileira, ainda que também, né, precisamos registrar, muitos centros espíritas, por exemplo, têm o hábito, né, de que as sessões mediúnicas são pessoas usando roupas brancas. Esse alemão, ele andava de branco fora do ritual também ou só no ritual? Olha, eu imagino que fora, porque nenhum dos vizinhos entrou na casa. Então, se viram ele de branco, foi fora. Então, aí se ele, no dia a dia dele, usava muito branco, isso também fala a favor de uma prática religiosa afro-brasileira. Os umbandistas são, aí, né, aquelas contradições. Os umbandistas são menos adeptos de usar roupa branca como um hábito extraterreno.
os candomblés, por exemplo, eu sou do candomblé, hoje é sexta-feira, sexta-feira é um dia dedicado a Oxalá. Então é muito comum que às sextas-feiras as pessoas do candomblé usem roupas brancas, né? Uhum. Quer dizer, a gente tem um símbolo que é mais associado à Umbanda e temos uma vestimenta que hoje é mais associada ao candomblé. Mas eu imagino que nada impediria dele eventualmente usar os dois símbolos, né? Exato. A múltipla pertença é uma característica muito presente dentro do movimento umbandista, né? Muito presente. É comum ler obras espíritas dentro de uma sessão de Umbanda, é muito comum ter um terço, né, que é um símbolo católico, né? Aparentemente, o meu palpite estava correto. O Rudolf era sim adepto de uma religião afro-brasileira. Muito provavelmente da Umbanda. Qual é a região que essa casa fica? Fica aqui na zona oeste de São Paulo, na Pompeia, perto da Vila Madalena, Sumaré. E década de 70. Bem, a Umbanda se estabeleceu primeiro dentro do contexto paulistano. O candomblé ele vem depois, né? Tanto é que uma das obras do candomblé de São Paulo foi publicada em 91 pelo Reginaldo Brandi, que aliás é meu padrinho de casamento. Você diria que na década de 70 e 80 era mais provável... Terreiros de candomblé, eles eram existentes nessas décadas, não é que não existiam. Mas a profusão de terreiros centros umbandistas, terreiros umbandistas, era muito maior. Normalmente o candomblé ele acontece num espaço um pouco mais isolado. Normalmente não quer dizer certamente, né? Então normalmente, porque ele exige um espaço, um contato com a natureza. Então é muito comum que os terreiros, hoje isso está mudando, mas até então os terreiros de candomblé ficarem próximos da praia, de uma serra, né? De espaços naturais. Eu mesmo fico em Itanhaém, o meu terreiro fica aqui na cidade de Itanhaém, então, que é beira-mar, né? Então, então, se eu fosse apostar numa prática afro-brasileira, poderia ser uma prática de Umbanda ou Quimbanda. A diferença da Umbanda para a Quimbanda é que a Quimbanda é um culto específico dedicado a Exu. E aí o Exu não o orixá, não a divindade Exu, mas o que a gente chama de catiço, o espírito de Exu, que é aqueles que normalmente se apresentam no imaginário popular como Tranca-Ruas, Exu Caveira, Pombagira, Maria Padilha, que tem essa nomenclatura, que são espíritos que habitaram outros momentos da nossa sociedade e ganharam uma certa representatividade por ter feito alguma coisa positiva, né? E aí eles vêm na formato de Exus e Pombagiras. Para quem entende de religiões afro-brasileiras, talvez o João esteja falando várias obviedades, mas como se trata de um assunto que ainda envolve muitos estereótipos e preconceitos, eu acho importante a gente ter um especialista esclarecendo tudo o que for possível. Por exemplo, o João acabou de falar na Quimbanda. E se o Rudolf cultuava o Exu, isso não significa que ele cultuava o diabo ou algo negativo. Vamos por partes, né? Existem algumas teorias do porquê da demonização de Exu. Eu vou falar de algumas possibilidades, né? Uma das possibilidades é que o Exu é um orixá africano que tem como uma das representações o falo, para gerar a fertilidade, a multiplicação, a possibilidade de crescimento e de construção de novos mundos. Quando você se depara com uma invasão cristã, né, que aterrizou e escravizou milhões de pessoas pretas, né, no continente africano, esses símbolos fálicos são representações do mal, né, do diabo, né, uma série de... Então, quando você faz uma migração simbólica religiosa para a América e os praticantes desses cultos africanos que tinham Exu um ponto central, há uma associação de tudo que se entende como algo desregrado como mal. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que com o sincretismo religioso, todos os orixás foram sendo associados a nomes de santos. Então, Ogum é São Jorge, no Rio de Janeiro. Na Bahia, por exemplo, Ogum é São Sebastião. São Sebastião é Oxóssi. Nossa Senhora dos Navegantes é Iemanjá. Jesus é Oxalá.
Então, seria o principal Deus, a principal divindade é associada a Jesus. O diabo é o mensageiro, né? É o Lúcifer, né? É o portador da luz, né? E quem porta a luz e faz a comunicação, que seria o nosso Hermes Trismegisto, é Exu. Tanto é que Exu é o guardião dos porteiros, por exemplo, né? Dos carteiros, né? Então, nessa associação do ente comunicador, Exu ele acaba caindo num processo de demonização. Se o pensamento cristão é dicotômico, né, e maniqueísta por excelência, eu falo por hipótese, né? Porque talvez se você for um teólogo cristão, ele vai fazer algumas contraposições. Mas, de uma maneira bem assim, genérica, se existe uma dicotomia entre bem e mal, se Oxalá representa o bem, alguém tem que representar o mal dentro dessa tradição. E aí a minha hipótese, que é a hipótese que eu trabalhei inclusive nos meus textos, é que Exu, ele normalmente é utilizado para ser o senhor dos caminhos. Aquele que consegue mudar as realidades constituídas. É aquele que o pau que nasce torto pode se endireitar. Então, numa sociedade escravocrata, uma sociedade que quer manter o status quo e quer deixar o marginal marginalizado, né, a pessoa escravizada na sua condição de escravo, uma mensagem de transformação de você poder mudar o seu destino é extremamente perigoso, é revolucionário. Então esse aspecto revolucionário, ele acaba sendo tratado como algo negativo. E se isso é a representação de Exu, então que a gente demoniza Exu. Não é à toa que quando Exu vai cair na Umbanda, ele vai receber uma significação, por exemplo, o Zé Pilintra, né? O Zé Pilintra tem Zé Pilantra, né? Então é o cara, é o malandro boêmio, né? Na construção umbandista, porque se for lá para a Encantaria do Nordeste, o Zé Pilintra é outra coisa. Mas pegando o contexto Rio-São Paulo, o Zé Pilintra, né? É o malandro que consegue vencer na vida por meio da sua malandragem, por meio da sua possibilidade de ser um trickster, né? E aí vai para a psicologia, que tem a questão arquetipal da figura, né? Do trickster, que é muito associado a Exu, que não por menos tem o tridente, né? O tridente é um dos seus símbolos. Então você vai ver naqueles pontos riscados, que normalmente quando aparecem tridentes ou cruzes, é muito associado à figura de Exu. As setas, as flechas, normalmente é caboclo, né? Então tem uma maneira de você associar imageticamente a origem do culto por meio da sua simbologia visual. Então, tudo indica que nós tínhamos um imigrante alemão, ex-filiado ao Partido Nazista e praticante de uma religião afro-brasileira vivendo na casa da Rua Emberê. Já dá para afirmar que o Rudolf era um personagem bem peculiar. É uma sensação estranha ver a pessoa que você imaginou por quase 30 anos se revelar aos poucos. Agora, quando eu penso na casa, eu penso no Rudolf. Minha obsessão da adolescência ganhou um nome, um rosto e uma história. E a gente ainda tem outros detalhes para acrescentar à construção deste personagem. E aí, como você fala de um certo teor, ou uma certa expectativa de ser uma casa mal assombrada, o que aconteceu lá, esses elementos, fala muito forte, né, dá muitas pistas de alguma associação, alguma religião afro-brasileira de fato, provavelmente pela localização e pela década, né, pela que você teve acesso dessa casa existia, fala muito a favor de uma prática umbandista. É assim, se eu fosse apostar, né, eu não tenho elementos suficientes para determinar, mas se eu fosse apostar, eu sugeriria usar a tese mais da Umbanda, porque como eu te expliquei, a Umbanda ela é o médico geral, clínico geral. Então, na Umbanda se pratica cultos de caboclo, pretos velhos, exus, pombagiras, boiadeiros, marinheiros, baianos, ciganos, assim, a Umbanda abarca maiores possibilidades. Normalmente um culto quimbandeiro, que é como se fala na Quimbanda, é muito específico a um personagem ou no máximo 2 personagens, que são os exus e as pombagiras. Então, se eu fosse, né, senhor João, eu tenho que dar um veredito baseado nesses 3 elementos que o jornalista apontou: bombas de gesso, símbolos de pentagrama, um homem que anda de branco o tempo todo. Se é essa a imagem, assim, não tem muito chute para dar, opção
terreiro de Umbanda. Opção 2, talvez algum adepto de alguma prática de religião europeia, mágica religiosa europeia, né? Que também vai ter muita influência nas tradições afro-brasileiras também. As encantarias, os cultos do Nordeste, alguns cultos de Rio, São Paulo, recebem muitas influências da magia europeia, né? A cruz de Caravaca, para você ter uma noção, a arruda, que é uma erva amplamente utilizada nos cultos afro-brasileiros, é de origem europeia. E eu admito que disso eu não sabia, e acho que é um ponto muito interessante, é muito interessante o que você está dizendo, porque estamos falando, afinal de contas, de um imigrante alemão. Então, assim, nós poderíamos ir ainda mais longe, mas aí fugiríamos totalmente do escopo da conversa, que até imaginar, sabe que o nazismo teve uma ligação forte com o misticismo lá atrás. Então, assim, se a gente quiser, digamos, chutar o balde, não é impossível imaginar um alemão trazendo, talvez, alguma crença dele de lá, porque é o que acontece no Brasil, né? E se ele traz essa crença, certamente a religião brasileira que vai melhor receber essa possibilidade são as religiões afro-brasileiras. Não pela parte satânica, mas pela parte mística. Né, porque é uma religião de transe, de mediunidade, de efeitos físicos, né, de manifestação do mundo sobrenatural em relação ao mundo natural. O espiritismo também tem. O espiritismo é uma tradição que vem do século XIX, né, que é 1800 e pouquinho, então século XIX. Só que o espiritismo tem algumas práticas que elas não são tão ritualizadas quanto esses exemplos e elementos. Um livro de lições espirituais, normalmente um centro espírita, você vai ver o quê? Livro dos espíritos, livro dos médiuns, aquela literatura que Allan Kardec produziu. E como você não trouxe nenhum elemento desse, e a utilização de pentagramas, mas realmente eu descartaria um centro espírita. Como hipótese, eu iria para uma religião afro-brasileira, se fosse ser mais específico, uma prática umbandista, e no limite, talvez algum culto específico europeu que ele reproduziu conforme o conhecimento dele em terras brasileiras. Normalmente, ele buscou algum lugar para ter se eram cultos isolados, feitos apenas por ele mesmo, é uma coisa. Agora, se foram cultos praticados por uma comunidade da região, fala muito mais forte ele ter feito uma adaptação ao culto umbandista do que ele ter que doutrinar as pessoas no culto alemão. Além de reforçar a hipótese de o Rudolf ser umbandista, o João levantou essa possibilidade que eu acho plausível e interessante. A de que o Rudolf tenha mesclado elementos afro-brasileiros com os de alguma crença mística que ele trouxe da Europa. Como vocês ouviram, temos alguns indícios para acreditar que isso aconteceu. Tanto que eu não resisti a lembrar da relação entre nazismo e misticismo. Não, essa relação não é apenas uma lenda. Ela existiu, e talvez seja muito mais forte do que você imagina. Mas agora, eu vou voltar a uma coisa que eu disse alguns minutos atrás, que a descoberta da carteirinha de nazista do Rudolf era só um dos pontos altos dessa história. Porque teve outro, que eu vou revelar agora. Assim que eu fiquei sabendo que o nome do alemão da rua Emberê era Rudolf Schliemann, eu fiz o que qualquer um faria no meu lugar. Passei a pesquisar freneticamente no Google. O tempo passava e a busca não dava em nada, mas eu continuava tentando. E lá estava eu no sofá, ou na cama tentando dormir, e pensava, por que não tentar mais uma vez? Vai que, né? Bom, em uma dessas buscas despreocupadas, que eu fazia mais por desencargo de consciência, eu finalmente achei um link que mencionava um Rudolf Schliemann. Eu cliquei e fui parar na página de um sebo lá na Alemanha. Era um site cheio de nome de livros e revistas e breves explicações sobre o conteúdo de cada uma delas. Fiz uma busca na página e encontrei o nome do Rudolf. Naquele momento, eu ainda achava que provavelmente era um homônimo. O nome constava como do autor de um artigo de uma revista que estava à venda no sebo. Eu espremi os olhos para tentar entender aquela sopa de letrinhas, e para minha surpresa, vi que o título do artigo tinha a palavra Brasil.
Pois é, parecia absurdo demais para ser real. Então, eu recorri ao tradutor automático e lá estava. O título do artigo era Espiritismo e Magia da Mata no Brasil. Ele foi publicado em uma edição de 1964 de uma revista alemã de ocultismo chamada O Outro Mundo. Seu autor, o alemão que morou na casa abandonada da Rua Emberê. Eu tinha que colocar a mão naquela revista de qualquer jeito. Ou eu conseguia, ou talvez eu tivesse que abandonar a história do Rudolf. O problema é que a revista estava em um sebo obscuro de uma cidade do interior da Alemanha. Eu pedi para alguns conhecidos que falam alemão ligarem lá, mas aparentemente o número que aparece no Google está desativado. Passei então a mandar e-mails para o sebo em um tom que não disfarçava o meu desespero. Se alguém quisesse se aproveitar para cobrar uma pequena fortuna pela revista, eu ofereci uma bela oportunidade. Mas não foi bem isso que aconteceu. Se eu conseguir o artigo do Rudolf ou não, vocês vão ficar sabendo no próximo episódio. As Duas Vidas de Rudolf é um podcast original produzido pela Paratopia Podcast Storytelling. A reportagem, o roteiro e a narração são do Daniel Lisboa. Edição e sonorização é de Luan Alencar. A produção geral é de Ira Croft e Paula Weinberg. Arte de capa, Linda Mídias Digitais. A direção é do Andrei Fernandes.